Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos falar um pouquinho sobre flexão, tá? O assunto flexão da parte da disciplina de resistência dos materiais, ele é um assunto muito importante. Nós já falamos um pouquinho sobre esse assunto e vamos resolver então um exercício de um tipo específico de flexão que nós vamos identificar no decorrer do exercício, tá bom? Então vamos começar. O exercício pede para determinar as tensões nos pontos A, B, C e D desse pilar, tá? E a linha neutra. Nota-se que foi aplicada uma carga de 4,8 kN a 25 mm do eixo Y e a 40 mm de distância do eixo X. Algumas coisas podem ser determinadas antes mesmo de começar a resolução do exercício. Sabendo que nós temos aqui uma seção transversal retangular, tá, de 120 por 80, e que essa carga ela foi aplicada aqui nesse cantinho, né, na parte inferior do lado esquerdo, tá, então está mais à esquerda do eixo Y, e na parte de baixo. É possível identificar algumas coisas, por exemplo, onde sofre compressão e onde sofre tração. Em relação ao eixo X, uma vez que a carga foi aplicada na parte de baixo, nós temos compressão na parte inferior e tração na parte superior. Em relação ao eixo Y, sabendo que a carga foi aplicada na parte lateral, na parte esquerda, né, na porção esquerda da seção transversal, temos aqui então onde foi aplicada compressão e do outro lado tração. Isso é importante porque a gente precisa saber qual é o valor de cada componente de tensão na hora de resolver esse cálculo. Tá bom? Então, em relação ao eixo X, compressão na parte de baixo, tração na parte de cima. Em relação ao eixo Y, compressão na parte esquerda e tração na parte direita. Bom, para resolver o exercício de flexão composta, é preciso determinar qual o centro de gravidade, né? Onde está o centro de gravidade dessa figura geométrica. Como essa é uma figura geométrica plana e simétrica em relação aos dois eixos, nós sabemos que o eixo Y passa aqui no meio, né, na posição de 60, e o eixo X passa em 40, dividindo aqui essa figura em 4 pedaços iguais. Tá? Então, ela é simétrica em relação aos dois eixos, fica fácil determinar o centro de gravidade onde passam os eixos X e o eixo Y. Lembrando que a carga foi aplicada aqui, tá, com intensidade de 4,8 kN. Bom, então essa parte foi tranquila. Podemos passar então para o cálculo do momento MX e MY. Como nós estamos trabalhando com uma seção transversal retangular, vale destacar que o nosso momento de inércia ele é diferente, né, para x e para y, e daqui a pouco nós vamos identificar qual o momento de inércia para x, qual o momento de inércia em relação ao eixo y. Nesse caso, nós vamos calcular os momentos mx e my. O que é momento? Momento é uma força, que no caso 4,8, vezes uma distância. Para calcular o mx, nós temos a força de 4,8 kN, ou 4.800 newtons, vezes a distância até o eixo x, 40 milímetros ou 0,04 metros. Resolvendo essa equação, nós temos 192 newtons vezes metro. Força vezes a distância até o eixo x. O MY, o momento em relação ao eixo Y, é a força, 4.800 newtons, vezes a distância até o eixo Y, totalizando aqui 120 newtons vezes metro. Ok? Já sabemos então a posição dos eixos, os momentos em x e em y. Precisamos agora calcular os momentos de inércia ix e iy. O momento de inércia de um retângulo é base vezes altura ao cubo sobre 12. Não temos aqui a parcelinha AD quadrado, porque o eixo ele corta o centro de gravidade, né?
os dois eixos, ele corta o centro de gravidade, então não temos a parcelinha AD², que é de translocação do eixo, tá certo? Então, o que é base e o que é altura? Base é tudo aquilo que está paralelo ao eixo X, nesse caso aqui 0,12 ou 120 milímetros, vezes a altura 80 ao cubo dividido por 12, totalizando 5,12 vezes 10 a menos 6 metros à quarta. Quando se trata do IY, momento de inércia em Y, o que é base? É tudo aquilo que está paralelo ao eixo Y. Então, nesse caso, seria o nosso H. O que foi o H na primeira continha? O 80 milímetros. Então, nós temos 80 vezes a altura, que é 0,12 ao cubo, dividido por 12. Nesse caso, nós temos um resultado para IY de 1,152 vezes 10 a menos 5 metros à quarta. Recapitulando, a gente já determinou, primeiro, onde está tracionando, onde está comprimindo. Depois, nós visualizamos, onde passa o eixo X e o eixo Y, cálculo dos momentos em X e em Y, e agora cálculo dos momentos de inércia em X e em Y. Desse jeito, né, nesse sentido, nós temos agora condições de resolver as equações que envolvem a flexão composta. Se nós temos aqui uma carga axial de 4,8 kN, nós precisamos, então, determinar qual é a tensão normal causada por essa carga. Tá certo? Só recapitulando um pouquinho, gostaria de, antes de falar sobre as tensões, lembrar por que a gente calculou os momentos X e o momento Y. Por quê? Porque como eu tenho uma carga de 4,8 kN que não foi aplicada no centro de gravidade, que seria aqui, para a gente trazer essa carga aqui para o centro, eu tenho que trazer junto com ela, os momentos em X e o momento em Y. Tá bom? Então, para eu deslocar essa carga para o centro, carrego também o mx e o my. Tá? Dessa forma, eu tenho uma carga axial de 4,8 mais momento em x, momento em y. Isso gera para a gente, esse momento em x, eu tenho flexão em relação ao eixo x e flexão em relação ao eixo y. E 4,8 kN, que é uma carga axial distribuída nessa área, vai fornecer para a gente uma tensão normal. Voltando então ao cálculo das tensões. Olha, cálculo das tensões normal, tensão em X, tensão em Y. Nós temos tensão normal, força normal dividido pela área, 4.800 dividido por 0,12 vezes 0,08, tá, em metros. Isso totaliza 0,5 megapascal, negativo, porque é uma carga de compressão. Depois, nós temos a tensão em X, que é dada por momento em X sobre Ix, vezes o Y máximo. Por que é o Y máximo, né? Ou a distância em Y máximo, que no caso aqui seria 40. Por quê, pessoal? Porque todos os pontos, olha, A, B, C e D, eles estão equidistantes, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima. Então, toda vez que eu for calcular o sigma x para algum desses pontos, eu vou utilizar o valor mais ou menos, né? Um valor, na verdade, o valor de 0,04, que é 40 milímetros. Por isso, eu já fiz essa conta para facilitar os nossos cálculos. E depois basta a gente saber se a tensão x no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, ela é positiva ou se ela é negativa. Então, nós temos, olha, momento em x é momento em x é 192, que multiplica a distância de 40, né, 0,04, pode ser positivo ou negativo, dividido por 5,12 vezes 10 a menos 6. Esse mais ou menos aqui, pessoal, só para esclarecer, ele não vai entrar na nossa continha. O que vai influenciar para nós é aquele cálculo que nós fizemos lá no começo, aquela análise que nós fizemos lá no começo sobre onde está tracionando e onde está comprimindo. Tá bom? Eu só coloquei isso aqui porque está abaixo e acima, pode estar abaixo e acima do eixo X, tá bom? Mas o que vai fornecer para a gente o sinalzinho de mais e menos é a análise da tração e da compressão, que esse ponto está sendo solicitado.
essa continha, essa equação vai totalizar aqui, então, um valor positivo ou negativo de 1,5 megapascal. Depende da posição de cada ponto. Em relação à tensão em X, a mesma coisa. Os pontos eles estão equidistantes em relação aqui ao eixo Y, né? Então, nós temos 120, que é o momento em Y, vezes a distância, que é 60, tá? O C, o B, o A e o D eles estão equidistantes 60 milímetros do eixo Y. E aqui nós temos o momento de inércia em Y, que é 1,152 vezes 10 a menos 5. Essa equação tem um valor aqui, um resultado de 0,625 megapascal. Pode ser positivo ou negativo. Como que pode ser positivo? Como que pode ser negativo, né? Quando isso acontece? Nós temos aqui, pessoal, a distribuição das forças, tá bom? Mostrando aqui onde tem compressão, onde tem tração, em relação tanto ao eixo X quanto ao eixo Y e também em relação à tensão normal. Então, nós temos tensão normal, tensão em X, tensão em Y. Primeiro, a nossa tensão total, tá? A tensão causada por essa flexão composta aí, ela é dada por somatório do esforço normal mais ou menos a tensão em X mais ou menos a tensão em Y. O que a gente pode ver aqui da tensão normal é que toda a seção transversal ela está sendo solicitada por um esforço de compressão, então sinalzinho negativo. Em relação a X, os pontos A e B têm parcela da tensão de flexão em relação ao eixo X negativa e D e C positivo. Em relação a Y, os pontos B e C têm a parcelinha positiva e A e D parcelinha negativa. Então vamos ver como é que fica isso. Primeiro, ponto A. Ponto A, pessoal, para a tensão normal nós temos valor negativo, para a tensão em X nós temos valor negativo, para a tensão em Y valor negativo. Menos 0,5, menos 1,5, menos 0,625, totaliza menos 2,625 megapascal. O ponto B, menos a tensão normal, menos a tensão em X, mais a tensão em Y. Isso vai ficar menos 0,5, menos 1,5, mais 0,625, totalizando menos 1,375 megapascal. O ponto C, nós continuamos tendo valor negativo para a tensão normal, agora positivo para a tensão em X e positivo para a tensão em Y. A continha vai ficar menos 0,5 mais 1,5 mais 0,625, totalizando 1,625 megapascal positivo. E o ponto D está aqui, olha, menos tensão normal mais tensão em X menos tensão em Y. Vai ficar menos 0,5 da tensão normal mais 1,5 da tensão em X menos 0,625 para a tensão em Y, totalizando 0,375 megapascal. Ok? Então, a primeira parte do exercício, que era determinar as tensões em cada pontinho, foi resolvida, as tensões estão aqui. Tá? Agora a gente precisa calcular como que está a linha neutra, porque como eu tenho uma carga aplicada fora do centro, eu tenho um certo deslocamento da linha neutra. Para calcular onde passa a linha neutra em relação a X, o que eu fiz? Eu coloquei os meus eixos positivos para onde a carga foi aplicada. A carga foi aplicada na parte esquerda inferior, então eu coloquei aqui, ó, meu eixo X positivo para a esquerda, o Y positivo para baixo, e utilizo agora essa equaçãozinha. Para saber onde a nova linha neutra vai cortar o eixo X, eu faço menos momento de inércia em Y sobre área vezes a distância em X, tá? A distância em X de onde a carga foi aplicada. Então vai ficar o seguinte, olha, momento de inércia em Y dividido pela área, 120 vezes 80, e a distância em X de onde a carga foi aplicada, tá? 0,025 ou 25 milímetros. Encontrei, então, menos 0,048 metros ou 48 milímetros. O que significa o menos? É que você tem que jogar para o lado negativo do eixo X. Se esse é o positivo, para a direita é o negativo, então ele corta aqui
em 48 milímetros. O mesmo eu vou fazer para y, olha. Menos momento de inércia em x dividido pela área vezes a distância em y. A distância em y a gente sabe que é 40, né? A carga foi aplicada aqui, daqui até aqui a gente tem 40. Então, menos 5,12 vezes 10 a menos 6, dividido pela área 120 vezes 80, tá? Só que aqui em metros, vezes a distância 40, que é 0,04 em metros, chegando no resultado de menos 0,013 metros. Então, se para baixo é positivo, vou jogar esse valor para cima, 13 milímetros. Então, nós temos aqui 48 para x, 13 para y, a nova linha neutra, ela corta desse jeito aqui, de maneira inclinada. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de todos. Estou sempre à disposição para qualquer tipo de dúvida, tá bom? Bons estudos e até mais.